Muito bem, meus irmãos. Como sempre, nós fazemos uma breve revisão e vamos tratar, rapidamente aqui as três aulas, os três encontros que nós tivemos, O primeiro dele, Jesus e o Pai, o segundo, fidelidade a Deus, e o último, da semana anterior, que era sobre o ensino moral. Lembrando sempre, como nós colocamos na primeira aula, a ideia que trazemos é a ideia da descrição dos atos comuns da vida do Cristo, feito por um discípulo do Cristo. É assim que nós estamos vendo a posição de Humberto de Campos diante dos relatos que ele faz desses fatos narrados na obra Boa Nova. Falamos também a maneira como Humberto de Campos tratou de forma sistêmica estes ensinos, e que era ali representado uma narrativa de um espírito evangelizado. E chamamos a atenção, inclusive, para a colocação feita por ele mesmo, que neste momento ele procurava escrever com proveito, quer dizer, para beneficiar todos aqueles que acessarem as letras que ele está transmitindo através dos mecanismos da mediunidade. Descrevemos também a maneira, não é? Isso é bom lembrar, porque sempre pode ter alguém chegando pela primeira vez e vai ouvir essas narrativas. Humberto de Campos, ele teve acesso a materiais que são inacessíveis a nós que estamos aqui no plano material. São materiais que ele teve contato no plano espiritual. Teve oportunidade de ler, de assistir, de ver as passagens e depois, então, transmitir, conforme dissemos, com a maestria, com a fidelidade de um discípulo. Muito bem. Trabalhamos a primeira aula, que foi muito focada no chamamento dos seus apóstolos, foi o convite, a adesão deles ao convite de Jesus. O segundo, de fidelidade a Deus, onde ele mostrava a nossa relação com Deus, como ela deve ser, muito focada no princípio da oração, que é um mecanismo para essa ligação. Falamos da oração do horto e finalizamos ali com uma narrativa de Judas Iscariotes, inclusive narrada pelo próprio Humberto de Campos na obra Crônicas de Além Túmulo. Na aula passada, que foi a aula voltada ao ensino moral, foi muito trabalhada em cima dos apóstolos, as dúvidas, as dificuldades de tratar determinados temas. Vimos ali Tadeu com as suas dúvidas. Vimos também Bartolomeu, o primeiro choro de Bartolomeu, quando ele entendeu verdadeiramente aquele ensino que tanto afetava o seu coração, que era relativamente ao atendimento das pessoas que sofriam. Vimos Levi, que Jesus utilizou ali o Sermão do Monte para transmitir também e mostrar a Levi uma informação tão importante para o seu espírito, que era de como valorizar sempre no chamamento todas as pessoas, porque sempre alguém tem alguma coisa a dar. E vimos a lição da vigilância, quando Jesus conversa com Pedro, chamando a atenção para a passagem que deve ficar também marcada para todos nós, da importância do pensamento. Um bom pensamento nos eleva ao céu, mas um mau pensamento também nos conduz e nos estaciona nos desesperos das trevas. Então, isso foi aquilo que vimos nessas nossas 3 aulas anteriores. E hoje, nós vamos para a nossa 4ª aula e última desta sequência, desta apresentação rápida da obra Boa Nova. E nós vamos tratar as mulheres que seguiram Jesus, aquelas que tiveram contato, ensinamentos e que tiveram a sua vida transformada a partir dos contatos com Jesus. Vamos ver o capítulo 13, que tem o título Pecado e Punição, o 15, que é sobre Joana de Cusa, o 17, Jesus na Samaria, o 20, que é Maria de Magdala, e o capítulo 30, que é o último capítulo, que trata de Maria, a mãe de Jesus. Os destaques que faremos nesse estudo de hoje. Ninguém te condenou.
vai e não peques mais. É o primeiro capítulo que nós trabalharemos e é este o foco, é este o elemento de destaque dele. Depois, a força da transformação, quando ele conversa com Joana de Cusa, volta ao lar e ama. Essa foi a instrução dada por Jesus a Joana de Cusa. A água que mata toda a sede, a mulher samaritana no poço de Jacó, a mulher, sagrada missão da vida. Esta foi uma frase que Jesus disse a Maria de Magdala. Nós veremos esses acontecimentos. E, por último, a rainha dos anjos, Maria. Então, vamos lá. O primeiro capítulo, então, que nós trataremos, nós veremos que Jesus foi solicitado a agir, a atuar como juiz de costumes. Vejam bem que situação Jesus se encontrou. Juiz de costumes. E o que é que acontecia nesse momento? Uma mulher era levada, então, a julgamento. E queriam aproveitar aquele momento para colocar Jesus numa situação de dificuldade. E João, o apóstolo, aquele João que comentamos, aquele João que na cruz, junto com Maria, ouviu de Jesus: mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. João, então, nesse momento, vendo aquela situação, ele pergunta a Jesus: mestre, por que não condenaste a meretriz de vida infame? E aí Jesus comenta e responde a João: sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Vejam. Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência. A primeira coisa que Jesus chama a atenção de João é: conheces o fato? Condenar sem conhecer os fatos, quem somos nós? E aí, diante daquele quadro, nós todos conhecemos, não é? O que Jesus fez, a resposta que ele deu àqueles que solicitavam o seu julgamento: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Foi essa a colocação, e nós já conhecemos a passagem, foram se afastando, a começar dos mais velhos. Mas existem certas situações que no Evangelho não está escrito. E é justamente aí que Humberto de Campos entra a nos trazer a informação. E vejamos o que aconteceu posteriormente a isso. João ainda na sua ânsia de conhecimento e de aprendizado. João, então, questiona a Jesus. Está escrito que os homens pagarão centil por centil os seus próprios erros. Olha, João está perguntando ao Senhor: Senhor, mas não está escrito que cada um deve pagar? Ela pecou, então fez jus à punição. E ele ainda argumenta: ela não só deve pagar, Senhor, mas ela deve fazer jus à punição. E aí, meus irmãos, Jesus traz um ensinamento que deve ser uma aplicação para a nossa vida. Tamanha a profundidade do que Jesus nos diz. Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Vejam, Jesus não disse que ela não tinha errado. Ele diz que ninguém podia contestar o erro. Mas vejam o que ele leva João a raciocinar. Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhe vi os acusadores. Observem a amplitude do prostituir que Jesus trouxe à reflexão de João. Será que fatos como esse nós poderíamos, hoje, nos nossos dias, trazer para a nossa realidade no momento que fazemos condenações?
Mas, além da resposta que nós vimos anteriormente, ele traz um consolo ainda para as nossas almas. Porque Jesus, ele tocava naquele ponto que era importante, mas, ao mesmo tempo, ele trazia o consolo para que a alma pudesse se alimentar de tudo isso. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Veja, Deus aguarda a todos nós. Ele aguarda o filho pródigo. Ele aguarda aquele filho que deseja retornar. As portas da reparação, elas sempre estão abertas. E aí nós partimos, não é? Nós não vamos, vocês vejam que nós estamos caminhando rapidamente e pensamos de cada capítulo os pontos que consideramos úteis, não é? Para a nossa reflexão, ou mais importantes. Nós vamos, então, para o capítulo seguinte, que trata de Joana de Cusa. Este capítulo é de uma beleza muito grande. E ele toca o nosso coração profundamente. Mas é importante que nós conheçamos, inicialmente, quem era Joana de Cusa. Quem era esse espírito narrado por Humberto de Campos aí? Mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altas colocações na sociedade de Cafarnaum e esposa do intendente de Herodes Antipas. Então vejam, Joana de Cusa era uma mulher importante na sociedade daquela época de Cafarnaum. O seu esposo tinha uma posição importante junto a Herodes. Mas Joana de Cusa trazia conflitos interiores, trazia grandes dificuldades, grandes dores, grandes dissabores. O esposo não tolerava a doutrina do Mestre Jesus, para a qual o coração de Joana havia se aberto. Joana confessava ao Mestre os seus temores, suas lutas e desgosto no ambiente doméstico, expondo suas amarguras em face às divergências religiosas. Interessante verificar que Joana, na sua conversa, no momento que abre o seu coração a Jesus, ela só fala de divergências religiosas. Ela não diz que o marido era rude, que ele a tratava mal, não. Nós vemos na descrição feita por Humberto de Campos que ela só foca as divergências de natureza religiosa. Mas Jesus, ouvindo então esses sofrimentos de Joana de Cusa, ele traz algumas orientações para ela, com o objetivo de fortalecer o seu espírito. Teu esposo não compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. O tempo é senhor de todas as soluções. Era isso que Jesus mostrava a Joana de Cusa neste momento. Não te apoquentes. O Senhor, o tempo, é senhor de todas as soluções. E continuou. É leviano e indiferente? Amam mesmo assim. E vejam a finalização do que Jesus diz a Joana de Cusa. Não estarias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Se ela está junto com ele, existe uma razão. E isso a doutrina espírita nos explica, e hoje nós entendemos claramente estes processos por meio da lei da afinidade, da atração e das ligações tão necessárias para a recomposição da nossa vida, do nosso equilíbrio no campo familiar. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Então, Jesus chama a força do Evangelho, mostrando que, em função desta abertura que ela faz e que ela apresenta ao Evangelho, ela deve amar mais ainda o esposo, em razão de todas as dificuldades
que ele apresenta no que tange a questão da aceitação do evangelho, que ela havia aceitado e aberto o coração. Joana, então, ouvindo tudo isso, ela pergunta a Jesus se ela deve impor os princípios do evangelho. E vejam, eu quando refletia sobre isso, fazia uma relação, porque nos dias atuais nós ouvimos muito as pessoas falarem isso. Como é que eu posso fazer com que o meu esposo, os meus filhos, aceitem a doutrina? Eu devo impor os princípios? Como é que eu devo agir diante de tudo isso? E vejam o que Jesus diz a Joana de Cusa. O pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Ele não impõe, ele esclarece, respeitando a liberdade de cada um. No momento oportuno, ele então efetua esse processo. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. O princípio, vejam, todo ele de Jesus é no princípio do amor, que é o princípio da lei de Deus. Deus age pelo amor. E nós vemos aí nessas descrições trazidas por Humberto de Campos, essas narrativas de Jesus, nessas conversas, esses colóquios, com todas esses personagens que estamos citando, é o princípio do amor sempre estando à frente de todas as relações. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos para que lhe talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Então Jesus diz, volta para casa e trabalha o material que você recebeu, talhando nele uma obra de vida, de sabedoria e de amor. Dedique-se a ele com amor e carinho. Era isso que Jesus estava orientando, então, a Joana de Cusa. Mas o tempo passa e Humberto de Campos, então, nos narra o testemunho de Joana de Cusa. Convertida ao cristianismo, no ano 68, vamos ver Joana de Cusa no circo romano, atada a um poste, e ao lado dela, um homem jovem ainda que era o seu filho. E quando ele recebe a primeira chicotada e que o verdugo então solicita que ele abjure, ele vira-se para Joana de Cusa e diz: mãe, não vê que não temos mais nada a fazer? Abjura, abjura. E nós então, através da descrição de Humberto de Campos, verificamos a beleza deste acontecimento. E, sobretudo, a beleza daqueles que deram a sua vida pelo cristianismo, aqueles que deram o seu sangue e do qual hoje nós aprendemos fazendo os nossos esforços muito pequenos, porque eles deram a vida. Vejamos, viúva, porque o marido havia morrido, esqueceu o conforto e a nobreza que havia vivido durante muito tempo e dedicou-se, então, aos filhos de outras mães, com afazeres domésticos, para que seu filho tivesse a possibilidade de ter o pão. Ela se entregou a trabalhos em outras casas para alimentar o seu próprio filho. E no momento, então, que o seu filho solicita que ela abjure, ela então diz para ele: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Mas, depois disso, vem uma lição que ela toca o nosso coração quando vemos o que é uma aceitação verdadeira, uma compreensão e uma entrega total ao Evangelho. O verdugo chega, então, a Joana de Cusa, ouvindo a solicitação do filho, o pedido para que ela abjurasse a Jesus, que negasse Jesus.
e ele pergunta a ela: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Vejam a pergunta que o verdugo faz naquele momento de tanta dor a Joana de Cusa. E, meus irmãos, a resposta não poderia ser mais forte e mais evidente de alguém que abriu e aceitou totalmente, aderiu totalmente ao chamado do Evangelho. Não apenas a morrer, disse Joana de Cusa, mas também a vos amar. Não apenas a morrer. Joana dizia naquele momento que eu também te amo, meu irmão. Eu também te amo porque compreendo o que você está fazendo. É pelo desconhecimento do Evangelho. Olhem que testemunho. Você tendo o seu filho ao seu lado, que será também morto, você virá não abjurar e ainda dar uma lição como esta. É uma entrega que nós não compreendemos ainda. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do mestre tocava. Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Meus irmãos, é recebida por quem? É por Jesus. É recebida pelo Cristo. Uma entrega completa, mais a bênção deste recebimento de Jesus. Aí nós passamos, então, para o caso, para a narrativa de Humberto de Campos, da fonte de Jacó, Jesus na Samaria. E esse fato também, ele já é muito comentado. Jesus caminhando, não é? Para na Samaria, e é uma região saindo de Cafarnaum. Então ele para e nesse local tem um poço que é o poço de Jacó. Os discípulos vão caminhar e Jesus sente sede e vendo que uma mulher chega até o poço, ele solicita a ela então que lhe dê água. E a mulher então pergunta: como, sendo tu judeu, me pedes um favor a mim que sou samaritana? Porque existia entre judeus e samaritanos uma discordância muito grande. E Jesus, então, responde àquela mulher: Judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Vejam, a resposta de Jesus é uma pergunta a ela. Existem diferenças, necessidades? Os judeus não têm necessidade, não têm sede? Os samaritanos não têm sede? Existe alguma diferença entre eles? E aí Jesus fala a esta mulher da água que ele pode oferecer. Não aquela água do poço de Jacó, que já descedentou tantas pessoas, mas de uma água que pode matar a sede do Espírito. Eu posso te dar da água da vida, diz Jesus, então, à mulher samaritana. É aquela que sacia toda a sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. E a mulher, então, ouvindo essa informação de Jesus, essas palavras de Jesus, diz: Senhor, dai-me desta água. Deixa eu beber dessa água, Senhor. É essa água que eu quero. Mas, meus irmãos, Jesus, conhecedor de todos nós, de todas as nossas fraquezas, das nossas deficiências, passa então a esclarecer essa mulher, a falar ao seu coração, a falar à sua alma. Comenta de circunstâncias íntimas da sua vida, para fazê-la repensar: você quer reaceitar essa água verdadeiramente? Então é necessário uma transformação. E diz então Jesus à mulher samaritana: virá um tempo em que não se adorará a Deus nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai
só em espírito deve ser adorado. Jesus chama a atenção, então, para o princípio de se voltar para dentro de si mesmo, a adoração de Deus, orientando esta mulher sobre o que ela deveria, então, fazer. E agora nós passamos para o caso de Maria de Magdala, a convertida, não é? O contexto da busca de Maria de Magdala, não é, até Jesus. Ela era uma mulher que vivia entregue aos prazeres, né? Nós já ouvimos muito comentários a respeito de Maria de Magdala. Ela vivia aos prazeres em companhia dos patrícios romanos, não é? E tomara-se de profunda admiração pelos ensinos de Jesus. Ela estava verdadeiramente tocada por aquilo que ela ouvia de Jesus. E ela perguntava a si mesma: que novo amor é aquele apregoado aos pescadores singelos? O que é que Jesus fala? Que amor é esse? E desejava ardentemente conhecer tudo isso. Lembrem-se que essas são narrativas que Humberto de Campos está trazendo. Depois que ele ouvira a palavra, né, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito. Depois que ela ouviu Jesus a falar, a convocar todos ao amor, à transformação, a vida que ela vivia passou a ser um grande tédio para ela. E ela começou verdadeiramente a almejar, não é, esta transformação. E após o banquete que aconteceu na casa de Naim, quando Maria de Magdala lava os pés de Jesus e enxuga-os com os seus cabelos, e todos nós já ouvimos esta narrativa, o que é que acontece? Maria de Magdala, então, traz no seu coração algumas dúvidas. Por quê? Ela desejava visitar Jesus para conversar com ele, mas ela não sabia como seria recebida. Como a receberia Jesus na casa de Simão Pedro? Sentia-se seduzida pela sua generosidade. De que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservava a sua sede de amor? Vejam, as coisas da vida já não tinham o valor que Maria de Magdala dava anteriormente. Ela desejava, almejava coisas novas, sentimentos verdadeiros. E Maria de Magdala então chega para conversar com Jesus e ela então faz uma pergunta a Jesus. Será que Deus me aceitaria? Vejam, a pergunta de alguém que quer demonstrar o seu desejo de mudança. Será que Deus me aceitaria diante de tudo aquilo que eu vivi? Levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova e Deus te abençoa as alegrias. Então Jesus abre para ela, mostrando a oportunidade do caminho, que ela sim pode, porque ela está desejando. É um chamamento. Sentes hoje esse sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sobre a luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, vendo o desejo dela, Jesus então mostra, não é, que a multidão, não é, que o amor, ele cobre a multidão dos pecados. O trabalho, então, é possível agir na transformação dos nossos erros. Mas Jesus, como eu tinha dito anteriormente, como narra Humberto de Campos, ele conhecia a nossa alma, a profundeza dela, e ele toca nesse momento a alma de Maria de Magdala. Já pensastes no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? E aí Maria de Magdala responde: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe.
Jesus fala das mães que se entregam, que sofrem, que se dedicam aos filhos. Mas ela diz: e quem, Senhor? Eu, desgraçada, não posso ser mãe. E aí, então, Jesus faz um chamamento profundo à alma e ao espírito de Maria de Magdala. Qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne? Ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Olha, Jesus convocando Maria de Magdala para o trabalho. Aquela que se dedica aos filhos de outras mães. E, meus irmãos, uma nova proposta então se abriu à vida de Maria de Magdala. Humilde e sozinha, resistiu a todas as propostas condenáveis, como muito bem descreve Humberto de Campos. E ele nos diz que, chegando um grande número de leprosos a Dalmanuta, e não podendo lá permanecer, porque a administração não permitia, Maria de Magdala vê então a grande oportunidade para o seu trabalho e convida esses homens a caminharem para Jerusalém. E nesta caminhada para Jerusalém, eles vão ouvindo de Maria de Magdala as promessas do Senhor, que animam e fortalecem o espírito de todos eles. E descreve Humberto de Campos que Maria de Magdala assume então uma tarefa diária, que era reunir essa turba de leprosos para falar dos ensinos de Jesus a todos eles. Mas a lepra vai tomando então corpo, tomando forma no seu corpo, e ela apresenta um desejo de ir até Éfeso, onde estavam João e Maria, para ver então esses queridos. E Maria de Magdala então caminha, se desenvolve até Éfeso. Lembrando que de Jerusalém a Éfeso são mais de 900 quilômetros, são quase 1.000 quilômetros. Portanto, é uma distância muito grande. Mas ela chegando às portas de Éfeso, o corpo estava ao quebrado, cansada, não conseguia mais caminhar. Foi acolhida por alguns amigos que colocaram numa casa muito simples, onde ela passou a receber a visita dos amigos, mas já não tinha forças para continuar nas suas caminhadas. E conta Humberto de Campos que, num dia, numa tarde, as aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurravam, sussurrantes, vinham beijar-lhe os pés. E neste momento, então, Jesus estende as mãos e ela se prosterna diante dele. Senhor. E Jesus então lhe diz: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Maria de Magdala, então, faz a sua caminhada e o seu retorno ao mundo espiritual. Nós entramos agora no último capítulo, capítulo 30 desta obra. Maria, a Rainha dos Anjos. E pulamos uma parte deste capítulo e entramos logo na fase após a crucificação. Conta-nos Humberto de Campos que Maria retirou-se para Bataneia, para conviver com alguns dos seus parentes. E recebeu de João um convite para instalar-se em Éfeso. João dizia que lá havia conseguido uma casinha pobre, humilde, que poderia abrigá-los a fazer o trabalho e a falar dos ensinos de Jesus. E Maria, nesse momento, convivia com dissabores, com sofrimentos, em relação às lembranças de Jesus naquelas regiões.
Na própria Bataneia, pretendia-se manter uma aristocracia espiritual, o que trazia sofrimentos ao seu coração. Em Jerusalém, digladiavam-se os cristãos e os judeus. Na Galiléia, os antigos cenáculos simples e amoráveis da natureza estavam tristes e desertos. Portanto, era um ambiente muito hostil. E Maria não se sentia mais confortável nesses locais. E a aceitação ao convite de João foi feita e ela se deslocou, então, juntamente com João, para Éfeso. Já instalada em Éfeso, vivendo com João, trabalhando diariamente, falando do seu filho àqueles que chegavam até ela, conta-nos Humberto de Campos que em poucas semanas a casinha que eles viviam se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. E esse trabalho era feito com muito carinho, conforme nos narra Humberto de Campos nessa obra. Ela se deleitava em falar de Jesus e em narrar àqueles que ali chegavam a sua vida, os seus fatos e todos os trabalhos que ele havia desenvolvido. O nome A Casa da Santíssima. Como esse local recebeu esse nome, A Casa da Santíssima? Que fato, que acontecimento ocorreu para que ficasse assim conhecido? Leproso, depois de ser aliviado em suas chagas, lhe osculou as mãos, murmurando. Conta-nos Humberto de Campos que este homem, este leproso, tendo as suas chagas aliviadas pelo contato, pelo carinho, pelo atendimento realizado por Maria, beijou-lhe as mãos e murmurou para ela: Senhora, sois a mãe de nosso Mestre e nossa Mãe Santíssima. Sois a mãe do Mestre e a nossa Mãe Santíssima. E aí, então, esse local ficou conhecido como a Casa da Santíssima. E continua Humberto de Campos nos narrando os fatos, e um deles é justamente quando Maria, ela recebe a visita de Jesus já na preparação do seu desenlace, do seu retorno ao mundo espiritual. Conta-nos Humberto de Campos que chega então para visitá-la um homem, um mendigo, e ela então pergunta, e a si mesmo, quem seria aquele mendigo? Onde ouvira aquela voz meiga que toca tão profundamente o seu coração, que emociona tão profundamente? Quem seria aquele homem? E vem então a identificação. Jesus então se dirige a Maria, dizendo: minha mãe, vem aos meus braços, fazendo o convite, o chamamento à sua mãe. E ela, abrindo o seu coração, então lhe diz: meu filho, venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Vemos aí, não é Jesus que está dizendo: eu quero que você seja rainha no meu reino. Jesus vem e diz à sua mãe que o seu pai quer que ela, Maria, seja a rainha dos anjos no seu reino. Que assuma esta posição da rainha dos anjos. Olha, meus irmãos, é um convite muito especial feito a Maria. Mas depois desse fato, em que nós vemos
o desligamento de Maria, e ele é narrado por Humberto de Campos, nós vemos um último desejo de um espírito que já atingiu um grau de perfeição, de bondade e de amor, como é o espírito da nossa mãe Maria. Ela estava então saindo do corpo e já o seu espírito entrando nos espaços, quando ela sentiu a sensação de estar se afastando do mundo e desejou ver novamente a Galileia, com seus sítios preferidos. Ela desejou voltar àquele ambiente aonde havia convivido na sua última encarnação. Aqueles locais, os trabalhos do Cristo, a convivência, o lago, sentiu o desejo de chegar em todos estes ambientes. Mas um local especial tocou o seu coração. E ela quis penetrar nos cárceres sombrios do Esquilino, aonde centenas de pessoas se encontravam presas para sofrer nos circos romanos a morte. E Maria, tocada de emoção e de desejo, penetrou naquele ambiente. E narra-nos Humberto de Campos. Se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com as suas preces, cheias de sofrimento e confiança. Ela não só passou, vejam, ela se aproximou de um a um daqueles que estavam ali presos, sofrendo as angústias, as dores, e orou com as suas preces, juntamente com eles. Preces que eram feitas com sofrimento, mas, sobretudo, que eram feitas com confiança. Espíritos que tinham a certeza de que aquele sofrimento seria a abertura, a continuidade para um mundo muito melhor. Porque esta era a promessa do Cristo. E eles acreditavam verdadeiramente nisto. E diz-nos Humberto de Campos que ela se aproximou de uma mulher especialmente. Se aproximou desta mulher e disse a ela: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Canta, convertamos as dores em alegrias para o céu. E Humberto de Campos diz que essa mulher cantou de uma forma belíssima os hinos de louvor a Deus, o nosso Pai. E aí, meus irmãos, Humberto de Campos coloca o último parágrafo desta obra, e esta é uma narrativa dele, são as palavras dele sobre Maria, para que nós possamos ter esta recordação. Por essa razão, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Vejam, meus irmãos, o quão é importante lembrarmos da figura da nossa mãe Maria. Aquela que Áureo nos informa que está sentada à direita do Mestre Jesus. À esquerda temos João, o maior dentre os filhos de mulher, e à direita Maria, um para tratar da justiça, e a rosa mística de Nazaré, para atuar no campo do amor. E finalizando, meus irmãos, esse estudo singelo que fizemos da apresentação e das reflexões dessa obra, nós lembramos uma afirmativa de Humberto de Campos, quando ele narra que ouviu ainda encarnado alguns protestantes falando de que Jesus era a rocha do século e que ele saíra rindo, mas que, naquele momento,
Ele tinha certeza e ele dizia: agora creio, Jesus é a rocha dos séculos que nos sustenta o coração. Portanto, penetrar nessa obra, refletir essa obra, é enxergar um pouco essa rocha que sustenta os nossos corações e que fortalece as nossas almas. Muito bem, meus irmãos, muito bem. Nós esperamos que esses dias de reflexão que tivemos desta obra tenham trazido para todos vocês o interesse de conhecê-la um pouco mais, de lê-la um pouco mais, de refletir um pouco mais sobre tudo aquilo que o apóstolo Humberto de Campos nos traz a respeito dos atos da vida de Jesus, da sua convivência com os apóstolos e com todos esses que estiveram junto a ele.